Olá, meu nome é Alessandro de Oliveira Ferreira, eu tenho 52 anos, sou formado em enfermagem em 1996 pelo SENAC em Taubaté, formado em medicina tradicional chinesa em 2008 pela Escola Superior de Terapias Alternativas, também em Taubaté, São Paulo, formado também em psicanálise clínicas em 2010, também pela Escola Superior de Terapias Alternativas em Taubaté, e formado em 2022 com graduação em psicanálise clínica pela Universidade Eclesiástica. E também sou sócio da CETO, que é o Centro de Estudos e Tratamento em Terapias Orientais e em Psicanálise, onde nós nos desenvolvemos cursos nessas áreas e também atendimentos. Eu gostaria de fazer a apresentação do meu trabalho de mestrado a essa banca examinadora, cujo tema é o complexo de Édipo e as suas implicações na formação psíquica. O Freud, o pai da psicanálise, fez a sua primeira menção do complexo de Édipo em 1897, no rascunho N, que segue na carta 64 para Flies. A teoria do complexo de Édipo, no início do século XX, foi descrito como um marco fundamental na estruturação da psique humana. Compreender a forma em que o complexo de Édipo atua no desenvolvimento emocional e nas relações interpessoais é essencial para a clínica psicanalítica, uma vez que a teoria ajuda a compreender a formação do superego e da moralidade, a estruturação do desejo, a inveja, a importância do complexo de castração nos indivíduos do gênero masculino, a inveja do pênis no indivíduo do gênero feminino, sintomas neuróticos, fobias, enfraquecimento do ego, ansiedade, padrões de repetições, entre tantos outros sintomas apresentados por pacientes na rotina de um set analítico. Eu agradeço e dedico esse trabalho à minha família, também à minha mestra em medicina tradicional chinesa e psicanálise junguiana, a saudosa Edna Lerman, aos meus professores do curso de mestrado, que eu agradeço o compartilhamento dos saberes e das reflexões que enriqueceram muito o meu conhecimento, aos meus alunos e ex-alunos dos cursos de medicina tradicional chinesa e psicanálise, que com a sua ânsia de saber me proporcionam a oportunidade de ensinar, uma vez que o conhecimento ele só se faz valioso se ele for transmitido adiante. E cito aqui um provérbio latino: docendo discimus, ao ensinar, aprendemos, de Sêneca. E, sobretudo, a Freud, cuja genialidade atravessou os tempos e a psique humana, possibilitando a oportunidade de milhares de pessoas a ajudarem a ficar o próximo livre de suas dores emocionais através da psicanálise e, a mim em particular, na construção desse trabalho sobre o complexo de Édipo. Introdução. Como mencionado na apresentação deste, Freud fez a primeira menção do complexo de Édipo em 1987, no rascunho N, que segue a carta 64, datada de 1817, endereçada a Wilhelm Flies. Freud demonstra sua inquietação nessa carta com a importância de suas experiências infantis na vida emocional e na formação da personalidade do indivíduo. As experiências da infância as experiências da infância desempenham um papel crucial na formação dos comportamentos e das personalidades na fase adulta de uma pessoa. As interações com os genitores, cuidadores nos primeiros anos de vida impactam na capacidade de uma pessoa reconhecer e regular as suas emoções. Então, Freud desenvolveu o complexo de Édipo como parte de sua teoria de psicanálise, em especial no que se refere ao desenvolvimento da sexualidade infantil,
que representa uma fase do desenvolvimento sexual em que a criança, tipicamente entre 3 e 6 anos, experimenta sentimentos de amor e desejo pelo genitor do sexo oposto e a rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. Freud acreditava que a resolução do complexo de Édipo é fundamental para o desenvolvimento saudável, ajudando a formar a identidade de gênero e a internalizar as normas sociais. O desenvolvimento. A teoria da sexualidade infantil. Freud desenvolveu a sua teoria da sexualidade infantil, cujo complexo de Édipo está inserido durante os seus tratamentos clínicos em seu consultório, nos quais observou transtornos psicológicos apresentados por seus pacientes já adultos. Nesse sentido, pode-se perceber que a criança não foi o ponto de partida e nem tampouco o desejo de estudo de Freud, mas a busca para solucionar os problemas emocionais apresentados por seus pacientes. Então, Freud, num primeiro momento, não tinha o intuito de estudar o desenvolvimento psicossexual da criança, o desenvolvimento da psique infantil, mas se viu forçado a isso quando se deparou com adultos, né, em que ele tentava tratar e percebia que havia algo na infância desse indivíduo que comprometia a sua vida adulta. Então, ele direcionou o foco para entender o que é que acontecia nessa fase tão importante do desenvolvimento humano, que é a infância. A fim de entender a sexualidade infantil, torna-se importante, primeiramente, compreender a diferença que existe entre sexo e sexualidade. Enquanto sexo é entendido a partir do biológico, remetendo-se à ideia de gênero, masculino e feminino, a sexualidade vai além das partes do corpo, constituindo-se como características que está estabelecida, presente na cultura e na história do homem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Aput Egipto, 2003, a sexualidade forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica, um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não do orgasmo. A sexualidade é muito mais do que isso. É a energia que motiva a encontrar o amor, o contato, a intimidade e se expressa na forma de sentir, na forma das pessoas tocarem e serem tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações, tanto na saúde física como na saúde mental. Então, é preciso, antes da gente começar a discutir as fases psicossexuais da infância, entender que sexo é uma coisa e sexualidade é outra. Então, quando nós falamos em sexualidade na psicanálise, nós estamos fugindo do senso comum do que se ouve por aí de sexualidade, que é quase um sinônimo de coito, de obtenção de prazer através do orgasmo. Sexualidade não é isso. Sexualidade é tudo aquilo que me move em busca do prazer, inclusive o coito, né? Inclusive o orgasmo. Está inserido na sexualidade, mas não é a sexualidade. A sexualidade é algo muito mais ampla, né? Então, se eu quiser sair daqui e tomar um café na padaria e isso me dá prazer, isso eu posso expressar como sexualidade também. Dentro da teoria psicanalítica, Freud desenvolve os conceitos de perverso polimorfo e autoerotismo. Polimorfo é a característica em que a criança é capaz de obter prazer com formas diferentes, através de várias partes do corpo que são denominadas zonas erógenas, né? Então, esse polimorfismo
é a capacidade de sentir prazer em qualquer parte do corpo e não somente a genitália, que também isso diferencia do senso comum, né, do senso leigo, em que só se obtém prazer através do contato genital. Né? Então, outras partes do corpo também lhe promovem a sensação de prazer. E Freud denominou as zonas erógenas. Já o termo perverso não tem aplicação moral e negativa que tem no uso do cotidiano, mas refere-se ao fato de que a sexualidade infantil ainda não é focada na reprodução e nas normas sexuais adultas. A criança não tem o objetivo de atingir um orgasmo como um adulto. Apenas sentir uma sensação prazerosa ao trocar-se determinadas partes do próprio corpo. A criança obtém prazer através de ações de chupar o dedo, controlar os esfíncteres, brincar com os genitais e outras formas de estimulação corporal num ato autoerótico. O Freud ele diferenciou o termo perversão, né, do senso comum do cotidiano. Antes, então, as preliminares seriam tidos como algo pervertido, né? Porque o que era dito correto era somente o coito. Tudo que acontecia antes, os beijos, as mãos, né, os toques, as carícias, né, o sexo oral, o sexo anal, era tudo considerado perversão. E Freud veio e destituiu isso, separou, distinguiu, e colocando como perversão a centralização da sexualidade em um único ponto muito específico, né? Como, por exemplo, o voyeurismo, em que a sexualidade da pessoa está centrada em observar outras pessoas em sua intimidade. Então, quando Freud fala que a criança é um perverso polimorfo, é porque a sexualidade dela, naquele momento da fase da vida, está centralizada em uma zona erógena. Então, nas fases psicossexuais, né? Fase oral, a fase anal, a fase genital, depois vem o período de latência e depois retorna à fase genital, né? E quando ele cita o autoerotismo, né? Lembrando que erótico também na psicanálise foge do senso comum em que para o leigo erótico é algo pornográfico, sensual. Não, erótico vem da palavra, de Eros, que é o deus do amor, né? Então, autoerotismo é obter, explorar o prazer, né? O amor, descobrir o prazer no próprio corpo, na exploração do próprio corpo, né? A teoria das fases psicossexuais de Sigmund Freud é um dos pilares na abordagem psicanalítica e descreve como a personalidade se desenvolve através de 5 estágios distintos na infância. Cada fase está associada a uma zona erótica específica e conflitos que a criança deve resolver para um desenvolvimento saudável. As fases psicossexuais. A fase oral, que vai de 0 a 1 ano, a zona erógena é a boca, né? Então, a criança ela sente muito prazer através da estimulação oral, né? Uma resolução inadequada nessa fase pode levar a personalidades que buscam gratificação por via oral na fase adulta, como fumar, beber em excesso, dependência ou até mesmo falar demais, né? Os mexericos da vida, porque é uma forma de obtenção de prazer através da oralidade. A fase anal, de 1 a 3 anos, aí tendo o ânus, né, os esfíncteres como zona erógena, a criança experimenta o prazer em controlar
os movimentos intestinais. O treinamento para o uso do banheiro e o desfraude é um desafio significativo. Uma fixação nessa fase pode resultar em uma personalidade obsessiva, muito organizadas e controladoras, ou anal-expulsivas, né? Que é desorganizadas e caóticas. Nessa fase fálica, que é de 3 a 6 anos, nessa fase, os genitais são a zona erótica. A criança começa a perceber a diferença entre os gêneros e desenvolve sentimentos de amor e rivalidade aos pais, dando origem ao complexo de Édipo, que é o tema desse trabalho. A fixação nessa fase pode levar a problemas nos indivíduos do gênero masculino, que apresentam dificuldade em lidar com figuras de autoridades, sentir ciúmes excessivos dos parceiros ou ter problemas de identidade sexual. Já nas pessoas do gênero feminino, podem ter dificuldade em relacionar com homens, buscar figuras paternas em seus parceiros, apresentar comportamentos competitivos em relação às outras mulheres. Além de ambos os gêneros, podem desenvolver problemas de identidade sexual, como dificuldades em aceitar a sua própria sexualidade ou se identificar com o gênero atribuído ao nascimento, ou ainda comportamentos sexuais inadequados ou compulsivos e dificuldades em relacionar com os adultos. Nós voltaremos a seguir mais para frente, aprofundando na fase fálica, cujo complexo de Édipo está inserido, que é o tema desse trabalho. As outras fases nós vamos falar aqui de uma forma superficial, porque não é o objetivo. A fase de latência, de 6 a 12 anos, né? Então, nessa fase não há uma zona erógena predominante, a energia sexual já vai ser sublimada pelos interesses do indivíduo, que volta para atividades que promovem o desenvolvimento das habilidades sociais, cognitivas e físicas. A energia libidinal é direcionada para outras áreas da vida. Então, no período de latência, as questões da sexualidade estão já dormentes, né? Já está resolvida, já passou pelas outras fases, e aqui o interesse, o enfoque do indivíduo é na interação social. A fase genital, que é a partir dos 12 anos, a sexualidade é reativada e o indivíduo busca relacionamentos amorosos e uma identidade sexual madura. Aqui a zona erógena volta-se para a genitália e, porém, com um fator importante que é buscar o prazer no corpo do outro e não mais numa forma autoerótica. Então, se antes a criança buscava prazer em determinadas partes do próprio corpo, desenvolvendo um autoerotismo, agora, na fase, né, genital, a partir dos 12 anos, em que o indivíduo entra na adolescência, né, aqui ele já faz uma busca diferente, né? Ele já começa a buscar o prazer no corpo do outro, em se relacionando com um outro. A fase fálica é nomeada com base no fálico, visto que nesse momento da vida infantil a criança começa a fazer a distinção entre gênero masculino e feminino e a se encaixar dentro ao gênero qual pertence. Porém, essa diferenciação dar-se-á pela presença ou ausência do falo. Não há, num primeiro momento, a percepção da existência da vagina. É o menino porque ele porta em si o pênis. É uma menina porque ela não porta o pênis consigo. A menina ainda não sabe que possui uma genitália, ela desconhece a existência da vagina. Então, o Freud nomeou, né, em fase fálica porque
a relevância é a presença ou ausência do falo, né? O menino, ele se olha, observa e fala, eu tenho falo. A menina, ela olha para si e fala, puxa, eu não tenho um falo. Mas ela não percebe que ela também tem uma genitália e que possui uma vagina. Isso vai acontecer no decorrer dessa fase, aonde ela vai descobrir que tem a vagina e até mesmo confundir o seu clitóris como um pequeno pênis, né? Um pênis em desenvolvimento. Mas o foco é a presença ou a ausência do pênis para as crianças nessa fase. Complexo de Édipo. Né? Só explicando um pouco antes de abordar em si o conceito de complexo de Édipo estruturado por Freud, vamos falar um pouco da mitologia onde Freud buscou essa metáfora, né, para desenvolver o complexo de Édipo. A Édipo é uma peça, uma tragédia grega escrita pelo dramaturgo Sófocles, né? E onde o rei de Tebas, né, o Laio, era casado com Jocasta e tiveram um filho. E quando foram no oráculo saber o destino desse filho, o oráculo disse que ele mataria aquela criança, mataria o pai e casaria com a mãe. Então, para evitar essa tragédia, né, eles ordenaram que o Édipo fosse abandonado num outro reino, num lugar mais longe, né? Na tragédia cita ali o Monte Citerão, né? Bem distante do reino de Tebas, e furassem os pés dele para que ele não sobrevivesse. Daí vem o nome Édipo, né, que significa pés inchados, porque ele foi achado por pessoas que passavam por ali, né, e os pés estavam inchados. Então, o rei de Corinto, Pólibo, né, ficou sabendo da existência disso, de uma criança abandonada, se sensibilizou e adotou o Édipo. Mas o Édipo não sabia que ele era adotado pelo reino de Corinto, né? Ele era uh, que ele era não era filho biológico de Pólibo. Então, e o Édipo cresceu e desenvolveu e ele cismou uma certa altura da vida de ir lá e consultar um oráculo também para saber qual que seria o seu destino. E o oráculo disse a mesma coisa: você vai matar seu pai e vai casar com a sua mãe. Temendo matar o pai adotivo, sem saber que era adotivo, e desposar a mãe adotiva, sem saber que era mãe, ele vai em direção ao reino natal, que era Tebas. Vai fugir para Tebas. No meio do caminho, ele encontra o pai biológico, que era o Laio, numa disputa ali pelo caminho, pela passagem. Eles têm uma briga e ele mata o Laio. Então ele acaba matando o próprio pai. Depois ele vai desvenda o enigma da esfinge e, e casa com a Jocasta e se torna rei de Tebas. E quando descobrem isso, né, tem uma praga em Tebas e eles vão consultar o oráculo por que daquela praga. O oráculo conta a história e aí, né, a Jocasta, não suportando, né, o fardo de ter mesmo feito aquilo para evitar aqueles acontecimentos, acabou acontecendo. Foi inevitável. Então ela se suicida e o Édipo fura os próprios olhos e sai em exílio. Né? Essa metáfora traz os impulsos e os conflitos que Freud observava em seus
seus pacientes, onde ele escreveu um conjunto de desejos e sentimentos em que a criança experimenta durante a fase fálica do desenvolvimento sexual. Os meninos desenvolvem um desejo inconsciente pela mãe e um sentimento de rivalidade para o pai. As meninas, por suas vezes, apresentam um desejo pelo pai e um sentimento de competição com a mãe. É importante frisar que Freud não acreditava que as crianças realizam as ações de Édipo, mas sim eles possuíam os desejos inconscientes do personagem que a tragédia possuía. Né? Então vamos falar sobre como se dá o complexo de Édipo nos meninos. Né? Nos meninos, o primeiro objeto de desejo de todo indivíduo, tanto menino como menina, o primeiro objeto de desejo é a mãe. Né? Então, tornando-se o principal objeto de desejo do menino, a mãe, este não necessariamente sexual, como na conotação adulta, o menino não quer ter um orgasmo com a mãe. A criança desconhece essa conotação. A criança não sabe o que é orgasmo. O que ela quer? Né? Ela quer afeto, atenção, exclusividade. Então, o menino, ele quer o seio, propriamente dito. Ele quer o conforto, ele quer o aconchego, né? O prazer de estar ali com a mãe. E aí ele passa a considerar o pai um rival. Essa rivalidade gera sentimentos de ciúmes, hostilidade e até medo, pois o menino teme que o pai castigue pelos seus desejos. Para esse sentimento, Freud nomeou como complexo de castração. Então, o que é o complexo de castração? O menino percebe, né, que existe algo entre a mãe e o pai, né, existe um afeto entre eles. Ele sabe que a mãe é castrada, a mãe não tem o pênis, e tem medo que, por achar, às vezes, que o pai fez aquilo com a mãe, muitas vezes o que ele teme perder o pênis, que o pai faça aquilo com ele, e desenvolve o medo da castração. Né? Então, quando ele faz essa interpretação da ausência dos pênis na menina como sendo fruto de uma castração, ele associa esse medo com a rivalidade do pai, achando que o pai, né, é mesmo responsável pela ausência do pênis aí na mãe. Né? Então, para que isso não ocorra, ele renuncia o desejo pela mãe e internaliza os valores morais do pai, formando assim um superego. Neste momento, então, o menino passa a admirar o seu pai e identificar com ele. Então, funciona assim: o menino nasce ali com um desejo pela mãe, né? Percebe ele cria uma rivalidade com o pai. Não, a mãe é só minha, não quero que você intrometa na nossa relação, né? Mas ele tem o medo de ser castrado pelo pai. Então, ele abandona a mãe e vai em direção ao pai. Ali ele descobre a figura paterna. Nesse momento, ele descobre o pai. Né? Então, o pai passa a ser o amigo, o pai passa a ser o herói, ele cria a admiração pela figura paterna e ele começa a internalizar esses valores, as regras, né, morais e sociais, e cria, então, aquele modelo de masculinidade, né? E futuramente ele vai buscar uma parceira que possua semelhanças com a mãe no futuro ali, que foi o seu primeiro objeto de desejo. Né? Essa internalização das normas, das regras, né? É que oriunda ali a formação do superego. Nós vamos ver mais adiante. A função dos progenitores na fase fálica para os meninos, né? O papel materno, ela representa o primeiro objeto de amor e de afeto, e a relação com ela influencia na forma em que o menino se relacionará com outras mulheres no futuro. A mãe continua a ser uma fonte de afeto e segurança para o menino, proporcionando o suporte emocional necessário
para enfrentar os desafios da fase fálica. Papel paterno. O pai é visto como um rival, a princípio, e impede o menino ter acesso exclusivo à mãe, gerando sentimento de ciúme e hostilidade. Ao mesmo tempo, o pai é uma figura de identificação e o menino busca internalizar os seus valores e papéis. O pai representa a lei, a autoridade. A sua presença é fundamental para a resolução do complexo de Édipo e a formação do superego. Sua maneira de exercer a autoridade e a demonstrar afeto será determinante para a forma com que o menino lidará com figuras de autoridade no futuro. E a resolução do complexo de Édipo para os meninos, né, ocorre quando nenhum fator traumático perturbe essa fase. E aí proporciona a identificação sadia com o pai, né? O Freud nomeia isso como a resolução do complexo de Édipo ou o Édipo positivo. A fixação na fase fálica nos meninos. A fixação ocorre quando uma criança não consegue resolver adequadamente os conflitos e desafios nessa fase. Isso pode acontecer devido à experiência traumática. Então, algo acontece ali, né, entre 3 e 6 anos, né, nesse movimento do menino deixar a mãe e ir de encontro ao pai, que se instala um trauma e aí a criança pode ter problemas com autoridades no futuro, né? Dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis com figuras masculinas, a busca de uma figura materna idealizada pode levar a relacionamentos amorosos problemáticos, como experiências irreais e dificuldades em lidar com a realidade do parceiro. Pode levar também a um excesso de autoconfiança e uma necessidade constante de validação externa. Pode também apresentar um comportamento exibicionista, uma preocupação excessiva com a aparência e o poder, apresentando fortes traços narcísicos na personalidade, e também pode desenvolver problemas em lidar com figuras de autoridade. O complexo de Édipo nas meninas. As meninas não temem a castração, né? Pois elas já se sentem castradas. Ela observa o menino, fala ele tem o pênis, observa e fala eu não tenho pênis. Então ela não tem o que temer, né? Visto que ela já não tem o pênis. Porém, acontece, né, ao perceber essa ausência, e ela se sente, tem um sentimento de inferioridade, porque o menino tem, eu não tenho. Né? A menina pensa assim, ele tem, eu não tenho, então eu sou inferior a ele. Né? E isso causa o que Freud chamou da inveja do pênis. Né? A menina que inicialmente tem a mãe também como objeto de desejo, assim como para os meninos, ao perceber que não possui um pênis, culpa a mãe pela falta, levando-a a invejar os meninos e afastar da mãe. Então, ela olha, percebe que ela não tem um pênis, olha que a mãe também não tem um pênis, ela fala, ela não me deu um pênis. E culpa a mãe. E aí gera um sentimento de hostilidade com a mãe, né? E ela vai de encontro ao pai, né? Ela não procura o órgão masculino, o pênis, com um desejo adulto. Não, a menina não quer ter orgasmo, quer ter uma relação sexual com o pai. Ela procura a representatividade do falo. E o que é essa representatividade? O falo é a representação do poder, da autoridade, da completude que ela se sente em falta por não ter o pênis, ela vai buscar essa completude na figura paterna. Né, associando características tradicionalmente masculinas como força, domínio e controle. Com a descoberta da diferença genital e a inveja do pênis, a menina então volta-se para o pai e se torna o objeto de desejo, e a mãe se torna a rival. Pois nesse momento a menina quer exclusividade e atenção e a
proteção paterna somente para si. Então a menina busca a segurança do pai desse relacionamento. A menina não, como a menina não pode ter um pênis, mas ela pode gerar um filho, ela sabe que ela é menina e que ela é capaz de gerar um filho, né? Então ela busca ter um filho do pai, né? Que é uma forma de compensar a falta, né? E se identificar com a feminilidade. Porém, como ela não sabe como fazer para ter esse filho, então ela abandona o pai como objeto de amor e volta para o objeto de desejo primário, que é a mãe. E aí ela acredita que a mãe, né, vai ensinar a ter um filho. A figura paterna se torna um modelo internalizado e a menina pode inconscientemente buscar um parceiro que possua as características semelhantes ao pai. Então, a menina tem um movimento a mais do que os meninos, né? O menino, o primeiro objeto de desejo é a mãe, ele, no momento da vida, ele sai, desloca, vai de encontro ao pai, pega as referências masculinas que ele precisa para a vida adulta. A menina, o primeiro objeto de desejo é a mãe, porém ela cria essa rivalidade quando ela percebe que ela não tem pênis e culpa a mãe por isso, e ela retorna, então ela vai em direção ao pai buscando a forma de completude, né? Aquilo que lhe falta. Então ela vai buscar segurança, vai buscar ali toda a proteção da figura paterna. Depois ela internaliza isso, né? E vai buscar as referências femininas. Aí é onde ela volta para a mãe. Esse movimento gera um sentimento de ambivalência, de amor e ódio para a mãe, pela mãe, né? E muitas vezes, se isso não sai adequadamente, não tem uma resolução ideal, há uma fixação, pode trazer um relacionamento dificultoso entre mães e filhas na vida adulta. A função dos progenitores na fase fálica para as meninas. Apesar da rivalidade, a mãe também é um modelo de identificação para a menina que busca internalizar seus valores e papéis. A forma como a mãe demonstra feminilidade e lida com o mundo influencia no desenvolvimento da identidade e do gênero da menina. O pai se torna o principal objeto de desejo, né? A figura paterna, então, no caso aqui, ele se torna a principal figura de desejo porque a menina quer essa atenção exclusiva, né? Isso influencia na forma com que ela se relacionará com os homens no futuro. E o pai também representa a autoridade, a lei, a presença é fundamental para a resolução do complexo de Édipo e a formação do superego. A forma como o pai exerce a autoridade e como ele demonstra afeto será determinante para que a menina lidará com as figuras de autoridade no futuro. A resolução do complexo de Édipo para as meninas. A resolução para as meninas é mais complexa, né, e gradual do que para os meninos, visto aquele movimento que eu citei ainda há pouco. Enquanto, né, os meninos têm 2 movimentos, vamos colocar assim, a menina tem 3 movimentos, né? E tudo transcorrendo sem anormalidades nessa fase para as meninas, assim como para os meninos, a resolução do complexo de Édipo contribui para a formação do superego, a instância psíquica responsável pela moralidade e pelos valores internalizados. O Freud, porém, acreditava que o superego das meninas era menos rigoroso do que para os meninos devido à ausência e o medo da castração. E a resolução do complexo de Édipo influencia no desenvolvimento da feminilidade, do desejo da maternidade, sendo esse processo fundamental para o desenvolvimento da feminilidade e da capacidade de estabelecer relacionamentos interpessoais. A fixação na fase fálica para as meninas. A não resolução adequada do complexo de Édipo pode levar à insegurança e dúvidas sobre a própria feminilidade. Pode haver dificuldade em aceitar o papel do gênero feminino e
se identificar com outras mulheres. Pode gerar sentimentos de inferioridade, competição com os homens, dificultando relacionamentos saudáveis e havendo ainda dificuldades em lidar com a autoridade masculina e em estabelecer relacionamentos amorosos equilibrados. Pode levar a um excesso de preocupação com a aparência e uma busca constante por validação externa com traços narcísicos na personalidade. Aqui, em comum com a fixação na fase fálica, também para os meninos e para as meninas, nesse aspecto é igual. Podendo haver uma necessidade de se sentir superior aos outros e uma dificuldade em lidar com a crítica. Pode gerar também problemas de relacionamento com a figura materna, né? Uma ambivalência que eu citei anteriormente. E também a dificuldade de aceitar a própria sexualidade, insegurança na relação ao próprio corpo e a capacidade de sentir prazer. Vamos falar um pouco de Eletra, né? Pegando aí a parte do complexo de Édipo feminino, que Freud ele não aprofundou muito na questão nessa fase para a menina, visto que até mesmo a mitologia se trata do gênero, de algo que aconteceu com o gênero masculino. Então Freud tentou adaptar para o gênero feminino, né? Que algo acontecia semelhante com as meninas, né? Mas o termo mais correto não seria o complexo de Édipo para as meninas, porque Édipo aborda um tema masculino. Mas Jung, né, posteriormente, reconheceu essas diferenças e propôs uma versão feminina do complexo de Édipo, que é Eletra, né? Então, o Jung revisou e reformulou o conceito do complexo de Édipo, direcionado especificamente para as mulheres, visto que é mais complexo do que para os meninos e demanda de maior atenção e maior profundidade no debate. Então, o Jung, observando a necessidade de aprofundar na questão feminina, cunhou o termo de complexo de Eletra para descrever a contraparte feminina desse fenômeno. Eletra é uma figura da mitologia grega, né, que deseja a vingança da morte do seu pai, que é o Agamenon. Né? A Eletra era filha de Agamenon, o rei de Micenas, e Clitemnestra era a rainha, a mãe de Eletra. Né? Agamenon, quando ele retorna da guerra de Troia, a Clitemnestra manda matar o Agamenon junto com seu amante Egisto. Isso criou uma ira, né, em Eletra. Então, a Eletra passou a buscar a vingança contra a mãe, né? A relação da mitologia de Eletra e o complexo de Eletra, desenvolvida por Jung, reside na utilização da figura mitológica como arquétipo para descrever um conjunto de dinâmicas psicológicas presentes no desenvolvimento feminino, né, que nutria um forte desejo de vingança contra sua mãe pela morte de seu pai, para descrever um padrão psicológico semelhantes às meninas. A ambivalência, a rivalidade com a mãe, né? Assim como Eletra tinha um apego intenso ao pai e uma rivalidade com a mãe, Jung observou que algumas meninas também exibiam sentimentos semelhantes. Há uma ênfase na dinâmica ao apego ao pai e a rivalidade com a mãe. Jung expandiu a dinâmica para além do desejo da vingança, vendo como parte do processo de desenvolvimento da identidade feminina, e via a figura do pai como um arquétipo de ânimos, a contraparte masculina na psique feminina. A menina projeta o seu ânimos no pai, buscando nele as qualidades masculinas que deseja integrar na sua própria personalidade. Então a menina busca, na verdade, encontrar o seu ânimo, a sua parte masculina, né, projetado na figura paterna. O Freud ele concentrou principalmente em impulsos sexuais e inveja do pênis, no caso das meninas, né?
E já Jung adotou a perspectiva mais ampla, né, que enfatizou o papel dos arquétipos, do inconsciente coletivo e do processo de individuação. Vamos falar agora do Édipo negativo. O Édipo negativo é uma variação do complexo de Édipo, né? O Édipo negativo é o inverso do positivo, né? No complexo de Édipo negativo, o menino, né, desenvolve um desejo sexual pelo pai e um sentimento de rivalidade com a mãe. Nas meninas, né, as meninas desenvolvem uma rivalidade com o pai e um desejo pela mãe. Em outras palavras, ao invés de desejar, o indivíduo, ao invés de desejar o genitor do sexo oposto, que é o normal, o desejo é voltado para o genitor do mesmo sexo e a rivalidade com o sexo oposto. Então, é o inverso do processo natural, né? E a predominância do Édipo negativo pode ter implicações no desenvolvimento da identidade de gênero, da orientação sexual e ajuda a explicar a complexidade das relações edipianas e a diversidade das experiências humanas. A formação do superego, né? E tanto é que é comum dizer que o superego é herdeiro do complexo de Édipo, né? Então, a formação do superego é um processo complexo no qual ocorre durante a fase fálica, no desenvolvimento psicossexual. É o resultado da resolução do complexo de Édipo e desempenha um papel fundamental na internalização de valores morais e sociais. A criança, quando é confrontada com os desejos edipianos, né, e o medo da castração no menino, ou a inveja do pênis da menina, internaliza as proibições e os valores do pai. Assim, incorpora os seus padrões morais, éticos, e o superego é formado pela internalização das regras, normas, valores transmitidos pelos pais e pela sociedade. O superego ele representa a consciência moral, o senso de certo e de errado. A criança não internaliza apenas as proibições, mas também os ideais e aspirações dos pais, formando o ideal do ego, que representa o que ela deseja ser, né? O superego atua como juiz ou censor, monitorando os pensamentos e ações do ego. Ele gera um sentimento de culpa e vergonha quando o ego viola as normas morais e os sentimentos de orgulho e satisfação quando o ego se comporta de acordo com as suas ideias. O superego é dividido em duas partes. O ideal do ego, que é a consciência, né? E o ideal do, perdão, o superego é dividido em duas partes. O ideal do ego e a consciência. O ideal do ego seria os comportamentos corretos e a consciência, os comportamentos incorretos. O Édipo sem pai, a gente fala muito, né, sobre a figura paterna, mas e quando essa criança não tem a figura paterna presente na vida? Vamos ver como isso se dá, né? A ausência da figura paterna durante o período do complexo de Édipo pode gerar diversas variações no desenvolvimento psíquico da criança, podendo variar dependendo dos fatores diversos e como a qualidade da relação com a mãe e outros cuidadores, a criança com a criança no contexto sociocultural. A ausência pode dificultar a internalização dessas normas e a superação do complexo. Pode também afetar na formação do superego, levando a dificuldade na internalização dos limites e normas. A criança pode ter maior dificuldade de se identificar com a figura do gênero masculino, podendo ocorrer uma identificação excessiva com a figura materna. A criança pode buscar figuras masculinas substitutas para suprir a falta do pai, avós, tios ou professores. As teorias psicanalíticas modernas
e abordagens psicológicas contemporâneas sugerem que a ausência de um pai tóxico pode ter efeitos positivos no desenvolvimento da criança, visto que a ausência de um pai abusivo ou negligente pode, na verdade, criar um ambiente mais seguro e saudável para a criança. Outras figuras de cuidados, como mães, avós, tios e amigos, podem desempenhar papéis significativos no desenvolvimento da criança. Mesmo em situações desafiadoras, as crianças podem encontrar outras fontes de apoio e desenvolver mecanismos de enfrentamentos saudáveis. O que importa não é a mera presença ou ausência de um pai, mas a qualidade das relações que as crianças têm com as figuras de cuidado. É importante reconhecer que não existe um modelo único de família ideal, que as crianças possam prosperar em diferentes configurações familiares. Um exemplo são as crianças criadas por casais homossexuais, que têm em seu lar a presença de mulheres sem a figura masculina, e outras vezes a presença somente de figuras masculinas sem a figura feminina. Em ambos os casos, essas crianças têm um desenvolvimento psicoemocional e psicossocial de qualidade positiva. Então, na verdade, né, obviamente que a ausência da figura paterna pode prejudicar o desenvolvimento psicossexual da criança. Porém, uma figura com um pai tóxico, um pai ausente, né, um pai negligente, pode ser pior. Então, não é a presença ou a ausência do pai, mas a qualidade do cuidado direcionado à criança. E a criança pode fazer uso de outras figuras para fazer essa identificação paterna. Tio, pais, avós, né? Só citando um caso clínico aqui, eu tive um paciente que não teve o pai e ele buscou num personagem de figuras em quadrinhos, num super-herói. Tudo que ele desejava ser era aquele super-herói, ter aquelas qualidades. Então ele buscou a figura paterna no super-herói de uma história de quadrinho. Então a criança vai usar, e foi muito mais positivo, né? Porque ele internalizou todo aquele quadro moral, ético do herói da história de quadrinho, do que se tivesse um pai tóxico em casa. Então, o Édipo sem pai, ele pode ser prejudicial em algum momento? Pode. Mas também a presença de um pai que seja negligente, que não dê uma qualidade, né, de educação para essa criança satisfatória, pode ser prejudicial. Né? E tanto é que a questão da presença ou ausência do pai, né, da figura masculina ali em si, não tem muita relevância. O que tem mais relevância é o cuidado, visto que hoje nós temos construções de famílias muitos em modelos diversificados do que o modelo tradicional heterossexual. Nós temos hoje famílias com modelos homossexuais, né? Então, um casal de homossexual masculino são duas figuras masculinas, né? Sem ausência feminina. Mas essa criança, em algum momento, vai fazer também a absorção dessa figura masculina, tia, avó, alguém, ou até mesmo pegando ali a, a parte ânima, né? O arquétipo ânima de um dos homens e introduzir aquela parte feminina. Mesma coisa com um casal homossexual feminino. A criança, o menino vai buscar isso essa figura paterna fora. E geralmente busca uma figura positiva, que é alguém que ela gosta, alguém de qualidade, né? Alguém que é legal com ela e cuida bem dela.
né? Ou até mesmo buscar, ainda usando a teoria dos arquétipos junguianos, buscar o ânimos, né? A parte masculina numa dessas mulheres e internalizar isso. Então, não é porque não existe a figura paterna que a criança vai ser prejudicada na sua formação. O complexo de Édipo e a homossexualidade. Na teoria freudiana, a homossexualidade é vista como uma possível resolução do complexo de Édipo. Freud acreditava que todos os indivíduos nascem com uma predisposição bissexual, ou seja, a capacidade de sentir atração por ambos os sexos. Durante o complexo de Édipo, a criança desenvolve desejo sexual pelo genitor oposto, com sentimentos de rivalidade para o genitor do mesmo sexo. A homossexualidade pode ocorrer quando a resolução do complexo de Édipo é incompleta ou desviada. A criança pode ficar fixada no estágio anterior do desenvolvimento psicossexual, no qual o desejo é do mesmo sexo. A criança também pode inverter o objeto de desejo, dirigindo seus impulsos sexuais para as pessoas dos mesmos sexos. A criança pode identificar fortemente com o genitor do mesmo sexo, a ponto de internalizar os seus desejos sexuais. É importante a gente enfatizar que o Freud, né, diz que a homossexualidade não deve ser vista como uma patologia, mas sim como uma variação da sexualidade humana, vista que a sexualidade não é fixa no objeto específico, né? Então, a sexualidade ela é flutuante. E nós, com a predisposição à bissexualidade, no momento da vida, vamos direcionar essa sexualidade para um gênero ou para outro, podendo se tornar homo ou heterossexual. Então, não devemos, de forma alguma, taxar a homossexualidade como sendo oriunda, única e exclusivamente, de uma problemática na fase fálica, durante o complexo de Édipo, de forma alguma. Pode ser até que identificamos alguma dessas situações, né? Uma fixação mais no genitor do mesmo sexo, né? No momento da vida do paciente, mas não podemos bater o martelo de que a, a, a origem da sua homossexualidade seja ali, né? Visto que a sexualidade é muito ampla e ela não é fixa num gênero. O complexo de Édipo por Lacan. A interpretação do complexo de Édipo por Lacan diverge significativamente do Freud, introduzindo os conceitos chaves que reformulam a sua compreensão. Lacan enfatiza no papel da linguagem, na ordem simbólica na formação do complexo de Édipo. O nome do pai representa a função paterna, não necessariamente o pai biológico. E aqui, então, faz mais sentido, na teoria de Lacan, o Édipo sem pai. Por quê? Porque alguém com o nome do pai, com a função paterna, mas não sendo pai biológico, vai contribuir para o desenvolvimento sexual dessa criança, nessa fase. Que introduz a criança na ordem simbólica. Então, é a simbologia da figura paterna e não o pai biológico em si ali. O reino da linguagem e das normas sociais. Essa função paterna é interdita à dieta mãe e filho, né? É a introdução de um terceiro elemento, então. Qualquer terceiro elemento que quebre essa relação entre mãe e filho exerce o nome do pai, a função paterna. Lacan distingue entre o pênis como um órgão anatômico, né? Lacan faz essa divisão entre o pênis como um órgão anatômico e o falo, né? O significante simbólico de poder e desejo. O falo representa o que é desejado. Para Lacan, o complexo de Édipo é menos sobre os desejos sexuais e mais sobre o processo estrutural que organiza a relação do sujeito e o desejo da linguagem e do mundo social.
é o processo em que a criança move do imaginário para o simbólico. O papel do pai é introduzir a lei que separa a criança da mãe, permitindo assim que a criança entre na ordem simbólica. Essa lei é essencialmente as regras da linguagem e da interação social. Ela enfatiza a função paterna como um papel simbólico, em vez de apenas o biológico. Vamos ver como Melanie Klein tratou o complexo de Édipo. E ela revolucionou a compreensão do complexo de Édipo porque ela trouxe o complexo de Édipo para os primeiros meses de vida, já muito cedo, né? Então ela argumentava que o complexo de Édipo começa muito cedo durante o primeiro ano de vida, né? Coincidindo com o desenvolvimento das primeiras relações objetais. O foco inicial do bebê é o seio materno, que se torna o primeiro objeto de desejo e também de frustração. A teoria freudiana, kleiniana, enfatiza a importância das relações objetais primitivas, né? Ou seja, as relações com o bebê com os objetos parciais, como o seio, e posteriormente com os objetos totais, a mãe como um todo. A Klein desenvolve o complexo de Édipo, né? Para Klein se desenvolve no contexto das relações objetais, como o bebê experimentar os desejos e ansiedades em relação aos pais como objetos totais. Klein também descreveu duas posições psíquicas fundamentais, a esquizoparanoide e a posição depressiva. Na esquizoparanoide, né, predominante ali nos primeiros meses de vida, o mundo é percebido de forma dualista para a criança. São objetos bons e objetos maus. A ansiedade que a criança tem é a persecutória, né? Ou seja, o medo dela ser destruída pelos objetos maus. O ego é fragmentado e a realidade interna e externa são pouco diferenciadas. Um exemplo, o bebê pode ver o seio materno como bom quando ele satisfaz a fome e como mal quando ele não o faz, sem integrar, né, essas duas experiências. É dividido entre seio bom e seio mau. Na posição depressiva, começa a emergir por volta do meio do primeiro ano de vida. E aqui já há o reconhecimento de objetos bons e maus que são da mesma pessoa. Então, depois, na posição depressiva, a criança já faz a integração do objeto total. Ela sabe que aquele mesmo seio é bom e é mau, né? E tudo isso pertence a um objeto só. A ansiedade predominante é a depressiva, ou seja, a preocupação em prejudicar e perder o objeto amado. Né? Antes ele tinha medo que o seio, na posição esquizoparanoide, que o seio o matasse, né? Agora ele já feito essa integração, ele tem medo de prejudicar e de perder o seio, esse objeto amado. Então os sentimentos de culpa e desejo de reparação surgem. O ego começa a se integrar e a se diferenciar da realidade interna e externa. Um exemplo, o bebê reconhece que a mãe que o frustra é a mesma que o ama, sentindo culpa por seus impulsos agressivos e desejando reparar o dano que acredita ter causado. Para Klein, o Édipo desenrola ao longo das posições, com o bebê experimentando a ansiedade persecutória na posição esquizoparanoide e sentimentos de culpa na posição depressiva. A Klein acreditava que o superego era formado muito antes do complexo de Édipo e que ele era extremamente rígido, cruel, primitivo e, por isso, a criança acabava desenvolvendo a culpa e a ansiedade muito cedo, né? Diferente de Freud, que o complexo de Édipo só vinha ali com o decorrer da fase fálica. Melanie Klein fala que o superego vem antes do complexo de Édipo, né? E que acontece muito cedo e sendo muito mais duro, muito mais cruel, muito mais punitivo do que o complexo de Édipo trazido pelo conceito freudiano.
A Klein ainda introduziu o conceito de pais combinados, uma fantasia primitiva em que o bebê percebe como os pais como a única entidade. A figura paterna, portanto, se mistura com a figura materna e ambos são alvos de impulsos amorosos e agressivos. Enquanto no complexo de Édipo freudiano, a criança tem bem definida ali pai e mãe, né? No conceito kleiniano, é combinado, os pais combinados. Pai e mãe é a mesma coisa, né? E são alvos tanto do desejo de amor, né? Dos desejos de prazer, como os impulsos também agressivos e negativos. Né? E a Klein, enquanto Freud, no complexo de Édipo, dava muita importância para a figura masculina, no complexo de Édipo kleiniano, a figura de mais relevância é a figura do feminino. Eu coloquei dois pensadores diferentes para a gente ver um pouco da diferença, né, entre o complexo de Édipo, as teorias de Freud, Lacan e Melanie Klein. E a conclusão é que a teoria do complexo de Édipo, né, permanece como um pilar controverso e fascinante na psicanálise. Né? A fase fálica, com o seu epicentro no complexo de Édipo, revelou-se um terreno fértil para a emergência de conflitos primordiais, onde a busca por afeto e a internalização de normas sociais se confrontam. A distinção entre as experiências edipianas dos meninos e meninos, com seus respectivos medos e invejas, nos convida a considerar as complexidades da identidade de gênero e a influência na dinâmica familiar na formação da personalidade. A figura paterna como representante da lei e da autoridade e a figura materna como objeto de desejo e afeto desempenham papéis cruciais na resolução do complexo de Édipo e na construção do superego. O complexo de Édipo nos convida a refletir sobre a natureza humana e a complexidade das relações familiares e a importância das experiências infantis na formação da personalidade. Esse trabalho, ao explorar as diversas facetas do complexo de Édipo, buscou oferecer uma visão abrangente e crítica dessa teoria, reconhecendo as suas limitações e suas contribuições para a psique humana. E assim eu termino o meu trabalho de conclusão do mestrado. Agradeço novamente aos professores e demais colaboradores da CONIP. Fiquei muito satisfeito em fazer esse curso e ficaria mais satisfeito ainda se algum dia houvesse a possibilidade de fazer parte do corpo de docente de vocês, tá bom? Espero ter atingido o objetivo esperado pelo curso. Obrigado.